Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma live. Desta vez uma live um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer, mas que também já fizemos uma destas, eu e o Daniel. Portanto, o meu nome é Samuel Moreira, para quem não me conhece. Eu sou atleta de tiro prático com armas de caça, aqui em Portugal. E tenho comigo também, então, o Daniel Rocha, também atleta da mesma modalidade e também parceiro de treino, costumamos treinar juntos. E hoje a live vamos falar sobre uma live um bocadinho diferente, porque vamos falar e vamos fazer uma análise de como foi a última contagem do Campeonato de Portugal 2025, uma prova que foi feita no campo de tiro de mira, onde eu atiro, onde eu pertenço, e portanto vamos mostrar-vos aqui as nossas pistas, o bom e o mau, e vamos analisar todos em conjunto. Vou analisar com o Daniel. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem comentários, sugestões, estamos aqui todos, o objetivo é todos aprendermos alguma coisa. Esta prática nós já fazemos de vez em quando, juntarmos assim online à noite para analisar vídeos das nossas provas, ver o que é que podemos melhorar. Portanto, surgiu a ideia, na altura, a primeira live que fizemos, surgiu a ideia de partilhar isso com as pessoas, fazer isto de uma forma que toda a gente pudesse ver, e tivemos algum feedback também positivo sobre isso e decidimos repetir e vamos continuar se assim for útil. Portanto, Daniel, eu pedia-te que tu te apresentasses novamente e pronto, depois falávamos um bocadinho sobre a prova e avançávamos para os vídeos. Vamos a isso. Pronto, sou Daniel Rocha, pratico esta modalidade, tiro prático com armas de caça, há cerca de 2 anos e meio. Comecei a treinar com o Samuel também, apesar de não fazer parte do clube de mira, treino com o Samuel em mira, e pronto, já fiz 2 campeonatos completos, vamos agora iniciar o terceiro. Tenho tido uns resultados porreiros, muito graças também ao Samuel e a treinar com o Samuel. E pronto, e estou aqui, vamos analisar os vídeos. Como o Samuel disse, é uma prática que já costumamos fazer, muitas vezes até fazemos em privado ou até com outras pessoas. Fazer o review dos vídeos das provas acaba por nos ajudar também a perceber os nossos erros, como é que foi a nossa performance, onde é que tivemos melhor, onde é que tivemos pior. E pronto, com essa aprendizagem conseguimos preparar as próximas provas e ganhar alguma experiência. É uma atividade que toda a gente devia fazer depois das provas. Pegar nos vídeos e analisá-los com cuidado, perceber onde é que houve os erros, onde é que se poderia ter feito melhor. Basicamente, uma boa análise é sempre bom para um atleta desta modalidade. É isso mesmo. Portanto, falando agora um bocadinho sobre a prova. A prova foi a última contagem, ou a última prova do Campeonato de Portugal 2025. Como eu disse, realizou-se então em Mira. Foi uma prova que também estive envolvido na parte da organização, e quem organiza provas sabe que isso também acrescenta aqui alguma dificuldade. Portanto, vocês vão ver que, pelo menos numa das pistas, a minha última pista do dia, a cabeça já estava noutro sítio, na parte da organização, e ali falhas graves, pronto. Mas é o que é. Uns dias bem, outros dias menos bem, estamos cá para isso. Portanto, a prova foi uma prova difícil em termos teve muita chuva, muito mau tempo. A prova acabou por demorar um bocado de tempo também por esse motivo. Penso que as pistas estavam interessantes, tinham algumas maneiras diferentes de o fazer, e os nossos planos, vocês vão ver aqui que os nossos planos também diferem, e é isso em algumas partes, pelo menos, e é isso que também é interessante, ver que um atleta pensa de uma maneira, outro atleta pensa de outra maneira. Mas pronto, vocês vão poder ver isso aqui. Portanto, uma prova com 6 pistas, e vamos começar então pela pista 1. O Daniel, Eu só queria acrescentar um ponto. Eu e o Samuel fizemos a prova em dias diferentes. Eu fiz a prova em pré-match. Eu estive a arbitrar no domingo, portanto fiz a prova no sábado à tarde. Por isso é que uma das minhas pistas é praticamente de noite. Que foi, acho que provavelmente deve ter sido a última pista do dia e provavelmente a última pessoa a fazer a pista no dia. Já foi assim mesmo no limite. A primeira para mostrar, porque é a pista número 1. Portanto, vamos começar pela lógica. Exatamente. Vamos começar pela lógica da prova, e então era a pista número 1, e que por acaso a ti foi a tua última e foi já quase no final. Mas pronto, eu vou então aqui partilhar. Agora vamos cá ver. Vamos ver como é que isto se faz. Daniel, se tu puderes-me verificar se isto está a dar ao vivo. Neste momento ainda não. Ok.
Depois tenho que aqui carregar. Ok. Neste momento. Agora está, agora está. Vai começar em breve. Vai começar em breve. Muito bem. Portanto, eu vou começar aqui então o vídeo. Esta pista era uma pista média. Ela tem o formato assim de um M, porque as pistas tinham os desenhos, as linhas de penalidade formavam como se fosse o M de mira, ok? Era uma pista, se não me engano, agora não sei se eram 16 ou se eram 20 alvos, já não me lembro ao certo. Mas também não me lembro, mas está no meu vídeo e não me lembro quantos é que eram. Certo, mas tinham, se não me engano, 3 ou 4 nos chutes, tinham 2 frangíveis e o resto metálicos e poppers e mini poppers. Acho que era uma pista com algumas possibilidades de fazer, tinha que se perceber bem onde é que se ia carregar para não chegar ao ponto de carregar parado, ok? Para tentar fazer o máximo possível em movimento. No entanto, tinha aqui também uma outra parte que era nós tínhamos que puxar com uma corda umas paletes para elas caírem, para podermos, vamos dizer assim, desbloquear ou conseguir ver 2 alvos. Portanto, tinha 4 frangíveis, na verdade. Tinha 4 e 2 desses estavam escondidos nessas paletes. Vamos então ver o vídeo. Portanto, este que é o vídeo do Daniel. Sim. Acho que se nota. Já está mesmo escuro. Yeah. E tu aqui quase que ias caindo. Eu aí quase que caía, foi por um triz mesmo. Foi, pá, a última pista do dia, cansado, acabei por tropeçar ali na barreira, no limite. Foi mesmo por um triz que não caí. Mas esta pista por acaso gostei bastante, foi muito, muito porreira. Para mim, foi das minhas pistas preferidas. Tinha uma boa quantidade de deslocação, tinha até um ligeiro desnível e a possibilidade de trabalhar aqui mais os ângulos eu achei muito porreira. Tínhamos alvos à esquerda, alvos à direita. Para mim foi uma pista muito divertida de se fazer. Porreira, duração média, achei interessante, tinha alvos a curta distância, alvos a média distância, achei muito divertida. As pistas nesta zona do campo são muito porreiras, gosto muito. Apesar do terreno sair em areia e o facto de estar areia molhada não é fácil de se deslocar, mas é uma dificuldade que temos no campo de mira, mas é o que é. Mas em termos de diversificação nas pistas dá para fazer muita coisa. Sim. Então, eu deixava para tu começares, uma vez que é a tua pista e que é o teu vídeo, para tu começares por fazer uma análise. Eu posso pôr o vídeo novamente a rodar e tu fazeres uma análise daquilo que achas que fizeste bem e que achas que fizeste menos bem, ou o que é que hoje tu farias diferente, não só em termos de plano, mas principalmente o que é que tu olhas e vês e analisas que poderia ter sido melhor. E eu depois também vou dar a minha opinião. E depois faremos o mesmo na minha, ok? Certo. Lá está, eu aqui acho que o lado pelo qual comecei foi o correto. Tentei colocar os carregamentos de forma equilibrada. Tentei ir carregando ao longo da pista para não ter pontos parados. Acho que me atrasei muito ali na parte de baixar as paletes. Eu não consegui muito perceber a melhor maneira de o fazer. Não tinha testado durante o... Pela forma que estava também a corda colocada e tudo, não era uma coisa assim rápida de fazer. Não, eu durante o walkthrough eu também não testei isso. Eu não sabia muito bem como é que se puxava a corda, a força que era preciso fazer. Então quando cheguei lá, acabei por puxar por uma ponta e depois tinha de puxar por outra. Foi um erro meu. Devia tê-lo feito, devia ter feito essa análise logo ao início. Eu ali, naquela zona do meio do EMA, mais ou menos, eu acho que parei muito. E acho que poderia ter feito aquela zona mais a andar, tentar manter mais o movimento. Eu acho que esta zona aqui acabaste por abrandar muito, ou seja, repara, tu fizeste bem, carregaste aqui logo, tudo bem. Sim. Apesar de caiu-te um cartucho, provavelmente, não é? Pelo que eu vejo Caiu. Mas é o que é, pronto. Mas depois aqui, quando fizeste estes tiros, acabaste por fazer muito atrás e depois acabaste por abrandar muito e esperar aqui um bocado, ficaste na hesitação. É porque eu estava indeciso se eu tirava esses alvos lá de trás ou se eu tirava mais da frente. E eu pensei, bem, já que vou ter de parar à frente, vou acelerar um bocadinho ali naquela zona e assim a probabilidade de mandar um chute abaixo era menor. Foi muito essa a minha lógica, mas tive ali um compasso de espera enquanto eu estava a tomar essa decisão.
Sim. Esta parte aqui, por acaso, quando eu desenhei a pista e estava a imaginar como é que iríamos fazer, não é? A ideia era fazer quase este vértice do M quase que tudo em andamento. Mas depois, Uhum. na prática, quando montámos a pista e depois portanto, só fizemos a pista no momento da prova, não é? Eu vi que afinal não era assim tão fácil de fazer tudo em movimento, até porque eu optei muito em colocar vários no chutes nesta prova Exato. e além de ser vários nos chutes, tinha nos chutes para o que é a realidade aqui em Portugal, temos que ter isso em atenção e para quem conhece a nossa realidade é uma coisa, para quem não conhece pode não ter bem essa noção, mas este tipo de nos chutes já é muito mais apertado do que aquilo que nós estamos habituados a ver cá. Portanto, acho que não era assim tão fácil fazer isto tudo em movimento. Daria, Não, talvez. opa, Até fazia-se, mas requeria se calhar um choque um bocadinho mais apertado e mais algum sim. cuidado. E E esta tinha parte outra era questão, essa zona era a subir. exatamente, não era fácil de o fazer, a correr Não. e tudo mais. A Mas subir e com areia, a areia dificulta muito o movimento nessa zona, especialmente quando tem desnível. sim, acho que aqui nesta fase, por exemplo, aqui, acho que poderias ter começado. Eu próprio também não sei se o fiz, mas acho que dava para termos Andar para começado trás. a andar para trás para Exato, ganhar um exato. bocadinho mais de ângulo para estes, ok? Porque depois aqui Sim, estou sim, sim. acabado por os fazer, mas repara, até vou pôr aqui o vídeo a dar, até falhaste um tiro porque estavas com um ângulo um bocadinho, vamos dizer, torto. Repara, estás aí, começaste a querer andar para Sim, trás num ângulo complicado. Pronto. Aqui é que eu acho que sim, não. sim, sim, podia fazer a deslocação a andar para trás, sim, sim, sem dúvida. Isso, exatamente. Aqui é que eu também acho que não valia a pena ter feito o carregamento assim, andar para trás. Quer dizer, por acaso até te correu bem, mas foi um risco no sentido de perder tempo porque estás a carregar e andar para trás, ok? Mas de resto, pá, acho que a pista correu-te bem. É, foi uma Uh, boa pista. Foi uma boa sim, pista, por acaso. um ou outro tiro É, foi falhado, uma pista porreira. Eu gostei, acabou por me correr bem, apesar de ser a última. Lá está, umas coisitas a melhorar, mas no geral fiquei satisfeito. sim. Ora bem, eu vou pôr então aqui a minha pista e também dizer aqui às pessoas, eu não estou aqui a conseguir ver como é que isto está, deixa-me aqui ver, mas pronto, dizer aqui às pessoas que se tiverem algum comentário, alguma questão sobre as pistas, também podem ir fazer. E Daniel, agora até te pedi para tu, se puderes estar também atento aos comentários, porque eu tenho aqui Sim, isto, sim, sim. é complicado de gerir, mas pronto, vamos lá então. Ora, vou começar por pôr este vídeo, para ver se isto vai. Ok, e pá, realmente a qualidade está muito, muito fraquinha aí no vídeo, mas pronto, é o que é. Tá, opa, temos de arranjar uma maneira de pôr os vídeos melhores. Aqui, como se vê, um dia com muita chuva, já no dia seguinte, muita chuva, muito, muito frio, e eu, pronto, o que é típico, vou sempre de manga curta e começo cada vez mais a arrepender de o fazer, porque aqui os carregamentos saíram lentos devido a ser a primeira pista do dia e estar frio. Aqui falhei alguns tiros. Eu até cheguei a acertar uma vez no popper, mas ele não caiu, o que me pesou aqui um bocadinho. Eu tenho E o outro Popper vídeo. nem estava longe. Deve Nem ter estava longe. acertado mesmo de esguelha. É. Lá está, acabei por não fazer também aquilo que eu disse e ter que carregar também em andamento. Yeah. Mas lá está, foi uma opção que eu hoje faria se calhar de maneira diferente. É, Porque provavelmente fazias o movimento, começavas logo a andar para trás e fazias o carregamento depois já parado, se calhar não. ou planeá-lo a fazê-lo um bocadinho mais cedo aqui, talvez. Alguns aqui. Por Ah, exemplo, certo, certo. nesta fase, fazer mais um carregamento e não só aquele. Por exemplo, Ok, ok. foi algo que na altura não pensei. Porque aqui realmente, por É, mas acaso, toda a questão de puxar a paleta acho que acabou por desconcentrar ali um bocado o movimento, na verdade. sim, sim. Uh, Foi Pelo isso. menos para mim, acho que teve um bocado esse efeito. Isto é de um outro ângulo, portanto, aquelas câmaras 360. Também falhei alguns Epá, tiros. adoro. Carregamentos lentos aqui, não estavam a correr muito bem por ser a primeira É, pista. mas fizeste a deslocação inicial boa. Fizeste uma deslocação rápida, inicialmente. Sim, Falhaste um bocadinho, mas pelo menos a deslocação foi bastante rápida. mas só aqui para falar, aqui na verdade era um bocadinho indiferente, ou seja, tu acabaste por fazer antes de avançar para o segundo conjunto e eu acabei por fazer só depois desse segundo conjunto. Yeah. Portanto, de uma maneira ou outra, acho que era igual, acho que dava, iria correr da mesma maneira, porque eu acabei por fazer o final do carregamento parado, ok? E tu fizeste-o antes. Portanto, acho que de uma maneira ou de outra
daria praticamente o mesmo. Exatamente, não havia muita variação. Eu acho que dois quad loads e não só um, para me permitir seguir para trás, até porque era só mais um tiro. Yeah. Não, tínhamos mais tiros, na verdade. Perdeste aqui uns se calhar, 3 segunditos, talvez. Vê-se bem que aqui nesta fase o carregamento, ao ir andar para trás, acaba por perder um bocadinho. Pá, ainda assim, não me lembro exatamente com que pontuações é que ficámos ou que tempo é que ficámos. Eu acho que esta aqui me correu bem e a ti também. Mas acho que tiveste ligeiramente mais que eu. Sim, já não lembro ao certo qual foi. Eu acho que a única pista que eu tive que eu não fiquei em primeiro foi a última, aquela que eu estava a falar. Mas não sei, não me lembro ao certo da pontuação. Não lembro qual foi a diferença. Olha, temos aqui 2 comentários. Então. Carlos Rocha igual a John Wick da Tuga. Fã número 1. E Samuel Máquina igual a Sniper do cartucho da Tuga. E o José Miguel Aides a brindar-nos com esses comentários. Ele tem que ver quando é que também vem aqui para o tiro. Pá, claro, ele era suposto ter ido algumas semanas atrás, mas cortou-se. Mas eu vou insistir com o homem, não pode falhar. Bem, vamos então passar para a pista 2. Seguimos. Esta pista era, portanto, aqui pelo desenho, era uma zona quadrangular, mais ou menos, ampla, em que nós tínhamos alguns alvos aqui, 2 aqui escondidos, com um mini popper aqui que ativava um móvel. Okay? Um móvel que, na verdade, só tinha este campo de visão aqui. Esta parte ficaria escondida praticamente sempre. Era uma pista rápida, era uma pista curta, uma pista rápida, que começávamos sentados, com a arma no lado oposto, portanto, do que é a nossa mão natural, no caso, para mim e para ti também, na mão esquerda, ok? E depois, portanto, levantávamos, tínhamos que começar também com a mão direita, no caso, no joelho esquerdo, e depois levantávamos e começávamos o tiro. Arma, era a opção 2, certo? Opção 2, exatamente. Portanto, arma apenas municiada. Então vamos ver. Que esse apanhaste mesmo na última. Foi pá, foi mesmo uma sorte aí, por acaso. Ora bem, então e ali estava com a ideia, e ali fiz aquele movimento estranho porque estava com a ideia que me tinha esquecido de qualquer coisa, mas felizmente não. Isso vai acontecer na pista seguinte, não é? Yeah. Não me esqueci de nenhum, não me esqueci. Qual é a tua análise aqui? A minha análise, olha, por exemplo, aqui eu escusava ter seguido ali naquela direção, eu podia ter ido só à direita, ter feito aquele alvão lá no fundo e depois tínhamos deslocado para o centro, o que me dava margem para abater os alvos todos e tinha mais campo de visão para o móvel, porque o móvel, para ser sincero, eu acertei-lhe mesmo por sorte. E provavelmente tinha aumentado a minha probabilidade, tinha sido mais pacífico, tinha sido um desenvolver da pista mais pacífico. Eu aqui não tinha necessidade de fazer isto, por exemplo. Não, e aqui por acaso acho que puseste aqui o carregamento se calhar um bocadinho cedo mais. Acho que podias fazê-lo na transição, porque assim o móvel, e nós vamos perceber isso, o móvel ele não está logo visível. Se nós virmos isto, exato, neste ângulo, agora vamos cá ver. Portanto, o móvel, quando tu disparas no popper, que não dá para ver aqui nesta parte do vídeo, disparaste no popper, só agora é que ele está visível, demora ali, se calhar um segundo, ok? E exatamente. Na verdade, para teres um melhor ângulo, que é praticamente o ângulo onde quem está a filmar, tu faria sentido tu fazeres uma deslocação rápida, uma deslocação curta da direita para a esquerda para te posicionar melhor para o móvel, ok? Portanto, tu, ao fazer o primeiro conjunto de alvos que fizeste ali na direita e depois o segundo ali do meio, assim era carregar, a caminhar para um ponto em que já conseguias ver o limite dos alvos, daqueles alvos mais à esquerda, para depois fazeres esses 2 alvos, o mini popper, e a seguir, enquanto o móvel está-se a querer deslocar, então fazer um passo para a esquerda e estares bem posicionado para o móvel. Foi assim que eu fiz. Era a maneira mais pacífica de fazer a pista. Exatamente. Sim, gostar mais até de segurança, porque tu aqui tinhas pouco ângulo do móvel. Tu acabaste por acertar mesmo no limite e correste o risco de não conseguir ver bem o móvel. Foi.
Opa, eu aqui nesta pista estava com um choque muito aberto, porque eu já sabia que nestes móveis, que provavelmente ia ser mesmo de esguelha, como acaba por ser muitas vezes. Mas aqui, E isso acabou por jogar um bocado a meu favor, porque claramente a munição abriu muito, não é? O leque de tiro abriu muito e permitiu-me mandar o pau para baixo. Mas eu lembro-me perfeitamente quando eu dei o tiro que eu fiquei com a ideia, pá, vou falhar o pau para vou perder aqui 2 segundos. sim, Mas sim. acabou por lá bater. Ora bem, então vou agora pôr aqui o meu, vou avançar porque isto está aqui, este é o vídeo completo. Pronto, lá está. Só aqui é que eu fiz o carregamento, já queria deslocar-me para lá, vejo ali no limite, faço o popper, dou o passo e termino com o móvel na esquerda, portanto, totalmente na fase final do movimento. Exatamente. Ou seja, deslocaste, fizeste uma deslocação muito rápida para a extremidade da esquerda. Exatamente. Aqui, ok, carregar. Eu não podia andar muito mais aqui, porque senão deixava de ver aqueles alvos atrás dos pneus. Exatamente. Eu aqui se me deslocasse muito, eu deixava de ver os pneus, mas estava mesmo no limite, os alvos dos pneus. Pois Mas a assim, deslocação tinha de ser alguma coisa, algo desta forma, não é? Tinha de ser sempre, ter de ser mais ou menos este formato. Tínhamos de ir à extremidade da direita para mandar o alvo abaixo, o alvo que estava atrás dos pneus da direita abaixo, e depois tínhamos de nos deslocar de alguma forma naquela direção. Era muito por aí. aqui fazer esta deslocação curta, ok? Isso, exatamente. Over, curta, tal. E aqui tinhas ângulo para ver os alvos bem, sem grande stress. E depois, lá está, com o choque aberto, também estava com o ampliator, se não me engano. Faz-se Opa, bem. aqui temos mesmo de saber jogar com isso. Os choques acabam por fazer muita diferença Eu sei que nesta modalidade. houveram atletas que fizeram o móvel não, o mini popper logo daqui de trás. Ou seja, a estratégia deles foi fazer mini popper e depois avançar no resto e esperar que o móvel tanto fosse chegar, já estar mais lento, não é? E estar aqui Epá, visível. Mas eu acho um risco, porque assim, o tempo, yeah, o tempo desta pista é uma pista curta, o tempo é rápido, ok? Portanto, e isso. o móvel não perde muita velocidade. Tu podes apanhá-lo numa fase desconhecida, vamos dizer assim. Tu podes apanhá-lo numa fase em que ele está tapado. Enquanto que, da maneira que eu fiz, na minha visão, eu sabia quando é que ele ia lá chegar. Eu, assim que eu fizesse o mini popper, era o tempo de eu portanto, experimentei isso no walkthrough, não é? Era o tempo de eu fazer o passo para o lado e ter o móvel mesmo no meio. Por isso é que eu Sim, preferi fazer. opa, eu não vi vantagem nisso, porque ias ter de te levantar, ias ter de parar, ias ter de atirar, ias ter de mover outra vez, só aí tu perdias imenso tempo. E o Popper, na verdade, nunca ia abrandar nada de significativo, especialmente Não, este Popper, que era novinho em folha. exato. Ele ficava a abanar aí para a eternidade. Portanto, Sim, sim. não vi lógica. Já acrescendo o fator de que tinhas uma probabilidade muito grande de falhar. E eu provavelmente aí de trás não conseguia fazer o popper com o ampliator. Provavelmente o popper não iria cair. Portanto, eu não vi mesmo vantagem nenhuma. Exato. Provavelmente, talvez tivesse alguma vantagem tangencial se fizesse mais de trás, mas tinha de ter um choque mais fechado e provavelmente ia-me prejudicar o resto da pista. Exatamente, exatamente. Não vi vantagem, mas é uma maneira legítima de fazer. É a parte divertida da modalidade, é que podes fazer da forma que tu quiseres. E depois no final vai e compara-se os resultados. Agora deixa-me aqui ver Mas uma não outra vi coisa, vantagem, não. na tua pista. Deixa-me só aqui reparar a forma como fizeste o arranque e a chegada à primeira posição de tiro. Espera aí. Eu tive um problema aí com a parte da opção 2. Parecia que não estava à espera. Eu Pois, senti isso. é isso. Eu reparei que eu agora estava-me a lembrar que Isso. tinhas demorado um bocado a fazer este primeiro tiro. Eu parece que hesitei. Parecia que não estava à espera. Estava com a ideia que ela estava em opção 1, foi uma falha minha. E então demorei muito tempo. Mas é uma coisa que não tem acontecido bastante. Não treinar a condição 2, a opção 2. Parece que às vezes fico surpreendido com o resultado de dar o disparo e não sair nada. Isso causa-me ali um tilt mental de meio segundo. Aqui ver qual foi a ordem dos tiros aqui que fizemos. Espera aí. Eram só dois alvos. Ok. Tu fizeste três porque pelo menos tens falhado um disparo. É, e tu, e tu Pois, avançaste logo para aquela esquina, eu vinha mais para a direita, ao exatamente. início. Exatamente. Isso, Eu já sei que foi diferente. Eu vi um bocadinho mais atrás para apanhar o primeiro. Porque eu sabia que exatamente. eu conseguia apanhar o outro aqui, fazer esta parte em movimento para ir apanhar o outro. E começava a tirar um bocadinho mais cedo, ou seja, despachar-me esta parte mais cedo para poder deslocar para a segunda fase.
Exato, fiz esta parte de movimento, aqui terminei esta sequência e agora aqui sim carreguei, uma pequena hesitação, tal, ok. Mas correu muito bem. Correu muito bem. Mas esta pista estava muito dependente se falhava o móvel, se não. Se falhava o móvel e ele escondia, perdias-se logo ali 2 segundos, 3 segundos. E numa pista desta rapidez, se tem custos muito altos depois do nível de fator. Sim, não era uma pista difícil, só que lá está, era uma pista, não tinha assim muitas possibilidades. Tinha algumas da maneira como tu ias escolher a ordem dos alvos, principalmente a questão do móvel. Mas era uma pista rápida, era uma pista, acho que ficou interessante. É uma pista pé no acelerador, sempre a andar para a frente. Literalmente. Exatamente. Muito bem, vamos agora à pista 3. Esta aqui não me correu nada bem. Esta foi. Ok, Foi a do carro. Foi a do carro. É. Portanto, esta pista, só para explicar às pessoas, nós tínhamos que puxar o carro com uma corda e o carro vinha até nós, pegávamos na arma, a arma é a opção 3, e tínhamos então que fazer o carregamento da arma e depois fazer a execução da pista. Esta pista, no entanto, tinha alvos escondidos em várias zonas, vamos dizer assim, que era fácil de esquecer se nós não fizéssemos o plano correto. Tínhamos de estar muito concentrados não só no plano, mas na execução da pista. Inclusive tinha alvos atrás daquelas paletes que estão aqui. Tinha atrás, aqui atrás nós só conseguimos ver de certos ângulos, ok? E depois, pronto, tinha aqui poppers com frangíveis atrás escondidos. E claro, a opção 3 aqui foi determinante. Quem não fez a opção 3 corretamente perdeu muito tempo. E eu aqui tive um problema que distraí-me com algum barulho atrás, não sei ao certo o que é que foi. Fui pegar na arma e olhei para trás, perdi ali talvez 1 ou 2 segundos por causa disso. Mas uma distração estúpida mesmo. Mas pronto, vamos ver então a tua pista. Aqui o carregamento não me correu bem logo ao início, mas pronto, lidar. Tu tiveste um plano ligeiramente um bocado diferente do meu. Eu tentei localizar como é que eu podia fazer esta pista com o mínimo de posições possível. E descobri ali 3 posições e conseguia fazer os alvos todos. E tive ali uma questão no fim, que se puseres o vídeo em repeat, mesmo no fim, eu ponho o pé e eu achava que tinha posto o pé fora das marcações, da delimitação, e não tinha. Também aconteceu o mesmo. E não tinha. Eu voltei a pô-lo para dentro para não ser prejudicado, mas depois no final da pista fui ver e não tinha. Mas como não tinha aquele relevo, eu assumi que tinha posto o pé fora. E também me custou ali um bocadinho. No caso, estava aqui, no geral, eu acho que o game plan da pista foi porreiro, acho que me correu bem. O carregamento ao início foi mau e houve este ponto aqui, que acabou de se ver no vídeo. De resto, acho que a pista foi boa. E estou aqui a ver também que ficaste com a arma a seco, porque quando fizeste o carregamento não tinhas nada, ou seja, houve aqui. Não foi aqui, ficaste a seco, ok. Pronto, isso por acaso é uma coisa que nós até já conversámos, que te acontece algumas vezes, ou seja, em termos de plano, algumas vezes tu esqueces do momento de carregar. E aqui se calhar foi o que aconteceu, não sei. Aqui não foi esquecimento, acho que eu tenho a ideia que falhei um tiro. Como durante o carregamento da opção 3 me caíram cartuchos, as contagens não saíram muito bem. E juntando isso à falha, foi por isso que fiquei seco. Ok. Daniel, diz-me só uma coisa. Verifica na live se está a correr tudo bem, se está lá o vídeo ou não. Está. Está ok, que eu aqui tenho alguma dificuldade em trocar aqui as janelas. Está ok. Pronto. Mas de resto, aqui era mesmo uma pista em que tínhamos que memorizar bem o plano e saber os pontos onde nós vamos ter que pisar e carregar, porque senão, de certos ângulos, tu perdias um alvo, e esta pista foi uma pista em que muita gente se esqueceu de alvos, porque deu um passo a mais, esqueceu-se, já não o via, nunca mais se lembraram de ir lá buscá-lo. Exatamente. Pronto. E depois acho que um fator também era a maneira como, e acho que isso não estamos a analisar, mas era importante analisar, a maneira como tínhamos a arma pousada dentro do caixote, dentro do carrinho. Isso também era um fator muito, muito importante. Por exemplo, eu aqui puxei o carrinho veio contra mim, eu dei-lhe uma joelhada porque ele estava mesmo em cima. Ou seja, tínhamos de puxar o carro da forma correta, não com muita força, e idealmente pegar na arma da forma mais rápida possível, provavelmente com 2 ou 3 toques, e pô-lo logo na posição de carregamento. Ou seja, mesmo a maneira de pôr a arma lá dentro tinha alguma ciência, por assim dizer. Sim, e há algumas formas de nós conseguirmos otimizar a forma como pegamos na arma.
E são coisas que até nós muitas vezes treinamos Isso. nas provas. Aqui o problema é que tínhamos a arma dentro do carro, ou seja, tínhamos que tentar pegar usar aquela técnica, ao mesmo tempo que estávamos de um bocadinho de espaço, portanto tínhamos que puxar logo um bocadinho a arma para lhe dar espaço para a coronha não bater no carro. Exatamente. Ter o risco Exatamente. de caralho e tudo mais. Tinha mais essa dificuldade. Pá, lá está, as pistas tentei diversificá-las um bocadinho e ter desafios diferentes. Seja na outra com os meus chutes, seja aqui com o carro. Vai haver aqui uma que tem um balancé, tem aqui uma que tem bastante corrida também. Mas pronto, tentei diversificar um bocadinho nos desafios. Opá, acho que foram pistas divertidas. Lá está, esta bastante rápida, jogou muito também nos ângulos. E pronto, tem aquela parte do truque de perceber que alvos estão escondidos e que temos de andar à procura deles e otimizar a pista de forma a apanhá-los a todos no mínimo tempo possível. Exatamente. Que é a parte interessante. Aqui o meu está um bocadinho mais longe, não se vê tão bem, mas pronto, vocês vão ver que eu hesitei aqui, eu ouvi qualquer coisa e fiquei na dúvida o que é que se passava, até nem sei se era um stop, se que era. Pronto, aí está. Perdi aqui talvez um segundo. Pá, estava muita chuva, era um bocado confuso, pronto. Mas é o que é. Vocês tiveram um bocado de azar, apanharam muitas. Temos de estar concentrados e é o que é. Aqui correu mal o carregamento, um bocadinho mal. Como eu falhei, optei por fazer um segundo carregamento. Exatamente. Depois hesitei, portanto, voltando aqui a repetir. Pronto, aqui esta hesitação. Começaste tu fizeste isso de forma um bocadinho diferente de mim, sim. Eu escolhi 3 pontos, tu escolheste 3 pontos, mas diferentes dos meus. 3 pontos como? 3 pontos na pista para fazer. Sim, foi. Eu fiz diferente de ti, sim. Isso. Deslocaste logo ali inicialmente para a direita, desloquei-me para a esquerda. Exatamente. Aqui um bocado lento, pronto, carreguei um bocado mal, mas fui para a direita, lá está. Isso, e a ideia era fazer este percurso, este conjunto de alvos até aqui ao mini popper infrangível, para depois deslocar-me para a esquerda e fazer o restante. Só que lá está, no final hesitei, porque fiquei na dúvida se tinha posto todos os alvos, mais uma vez, a questão da memorização, e quando me lembrei tinha mais 2 aqui, mais 1 ou 2, vamos ver. Aqui até estava a correr tudo bem. Carregamento, alguma dificuldade. Aqui nem foi a questão de falhar, foi a questão de o carregamento não entrou por completo. E vê-se ali a cair 2 cartuchos. Aí está, vê-se ali pelo menos um, mas na verdade foram 2. Logo eu sabia que ia precisar de carregar mais uma vez. Optaste logo por fazer esse carregamento de forma preventiva. Exatamente. Pronto, aqui está a hesitação e pronto, e depois terminou. Esta questão de nós conseguirmos perceber se vamos ter que carregar mais do que era previsto ou não, é uma coisa que, sou sincero, veio com o tempo, porque no início, quando falhava o plano portanto, falhava carregamentos ou o que fosse, muitas vezes esquecia-me e chegava ao ponto de levar a arma a seco. Neste momento, levar a arma a seco praticamente não me acontece, muito raro mesmo, porque uma pessoa também vai ganhando um bocadinho esta sensibilidade de falhei a mais do que era suposto, ou não entraram aquela contagem que nós tínhamos. Eu não estou a contar tiro a tiro o que é que estou a fazer, mas temos uma noção dos tiros que estamos a fazer, não é? E sabendo que o carregamento não entrou, ou eu dei mais tiros do que o normal, eu vou precisar de fazer um carregamento ou mais. Logo, não vou alterar muito o plano, vou acrescentar ao plano. Perde-se um bocadinho, mas como nós fazemos geralmente nas deslocações, não se perde tanto. A questão é mesmo essa. Eu acho que isso é uma coisa que também se apanha muito com a experiência. Porque ao início é muito fácil. Eu notava que ao início me acontecia muitas vezes. Hoje ainda acontece, mas acontece claramente menos. E é isso. Uma pessoa começa a ganhar um bocadinho o toque e a conhecer a arma e a perceber que, bem, se calhar já dei muitos tiros e tenho que carregar. Isso é uma coisa que acho que vem muito com a experiência. Só mesmo com a experiência de pistas e estar lá é que começa a ganhar muito esse toque. Claro que dá para treinar. Há maneiras para treinar isso, mas a experiência é mesmo uma rainha nessa parte. Eu nem sei se aqui se fiz só um double. Deixa-me aqui verificar. Foi só um double até. Até foi só um double mesmo. Para mim foi só mesmo para garantir que tinha cartuchos. Exatamente. Muito bem. Oi. É preciso outra vez. Deixa eu ver como é que está aqui. Ainda assim uma pista simples. Se alguém comentou alguma coisa, acho que não é? Para já, não. Para quem estiver a ver, façam comentários, façam alguma sugestão, se tiverem aqui atletas a ver, como é que fariam. Estejam à vontade. O pessoal está aí para responder, se for necessário. Partilhem.
Vamos então à pista 4. E aqui sim, já há mais algumas coisas que temos para falar, Uf, porque é uma pista mais longa esta e pista correu com muito algumas, mal. com algumas diferenças. O meu objetivo nesta Esta por pista acaso foi correu. sobreviver. Sobreviver. Literalmente o meu objetivo nesta Esta pista era pista não falhar alto. Pois. Era uma pista que era a pista longa da prova, tinha os 28 alvos, e era uma pista em que o formato das linhas de penalidade era, fazia um R, okay? Lá está as tais letras do Mira que eu tinha dito, só que era uma pista, devido à configuração do campo, tinha os alvos um bocado longe. Alguns deles tinham os alvos um bocado longe. E, além disso, tinha os chutes, ok, como estão longe, decidi colocar um bocadinho mais afastados, para também há pessoas com armas de cano de 50, 100 choques, portanto tínhamos aqui que abranger um bocadinho todos. Mas tinha sequências, tínhamos planeado bem onde é que íamos carregar e tinha várias maneiras de fazer. Eu fiz de maneira completamente diferente da tua e fiz de uma maneira completamente diferente de muita gente. Na minha visão, pelo menos a velocidade que eu sabia que conseguia pôr era a maneira mais rápida, embora há aqui uma fase que eu acho que é um bocadinho mais lenta que o normal, que é esta fase onde tu estás a começar agora, em que fazer para a frente era melhor. No entanto, vai haver aqui um ponto em que eu depois vou dizer que eu acho que fazer desta maneira prejudicou, ok? No teu caso prejudicou. Mas vamos ver. Eu fiz o R como se escreve, para a frente. Eu fiz ao contrário. Foi mesmo assim, foi mesmo assim. Tinha que se ponderar um bocadinho mais aqui os disparos, porque realmente os disparos eram um bocadinho mais longe do que o normal. Muito longe, muito longe. Eu aqui usei choque 4, não sei se não se justificava usar um choque mais fechado. Por acaso acho que até usei o 3. Não tenho certeza. Mas lá está, aqui mais uma vez. Por exemplo, até vou parar, Daniel, antes de continuarmos. Sim. Aquilo que eu estava a falar de te esqueceres do plano, eu não sei o que é que te aconteceu aqui para ficar novamente com a arma a seco. Vamos aqui ver. Falhei muitos tiros. Pronto. Tu neste momento, nesta deslocação, na minha opinião, nesta deslocação tu não devias ter avançado logo. Ou seja, devias ter avançado, sim, mas com um carregamento. Porque ia chegar ao ponto, porque acabaste por fazer a deslocação lenta porque não conseguias ver os alvos. Ok, eu estava já a centrar a mira, mas no final ficaste sem cartucho, ou seja, mais valia teres feito a deslocação a carregar para depois chegares lá e teres novamente a visão completa dos alvos, mas já com a arma pronta, com cartucho. Isso aqui foi o primeiro ponto que eu acho que te falhou nesta parte. Pronto, estás a ver aqui? Pronto. E aqui, esta fase, na minha opinião, não era necessário tu fazeres com a arma posta na cara. É uma deslocação já média. Muito longa. Já não é totalmente longa, mas já é uma deslocação a caminhar para o longo, vamos dizer assim. Era preferível tu, e depois não havia alvos na lateral, era tudo na zona à frente. Era preferível tu fazeres uma corrida rápida, que chegavas ao vértice ali do R e fazias e começavas então o tiro em movimento aí. Vamos ver. Porque isto, parecendo que não, atrasou-te muito. Estavas a procurar o alvo com a mira. E estavas a esquecer um pouco de onde é que ele estaria. E acabaste Sim. mais lentamente. Eu aqui tive o mesmo problema tu também, que tive que andar um bocadinho para trás para voltar atrás, não? Sim. Pois eles estavam engolindo na paleta. Que começam as dificuldades em termos de execução da pista. Aqui até tudo bem, é relativamente simples. Não dá a ver onde é que estão os alvos, mas penso que numa vida dará. É aqui, esta fase. Esta fase aqui é que eu acho que esta deslocação assim, neste modo, tu até hesitaste, pensaste para onde é que havias de ir, ou como é que havias de fazer a deslocação. Esta deslocação é que eu acho que portanto, perdia-se muito tempo. Sim, perdia-se muito tempo. Sim. Então aqui o risco do árbitro. Era uma deslocação, pá, a quebra de ângulo era provável, era perigosa e era difícil de fazer aquela movimentação. Sim. Acabou por me prejudicar muito. A pista no geral foi dolorosa. Mas da tua análise, o que é que tu notaste, até mesmo depois de fazer a pista, que achas que o plano, portanto, ficaste com a impressão que tinhas feito o plano correto ou tinhas mudado? Não. O meu plano foi errado, mesmo nas zonas de carregamento e a maneira como a pista foi feita. Eu acho que eu podia ter feito sempre mais em movimento e acho que não consegui. Ou seja, cheguei ali, tive de voltar para trás em alguns pontos, esqueci-me daquele carregamento ao início.
lá está, ali a falha dos alvos acabou por me prejudicar também muito o plano. E esta deslocação foi difícil. Pois. Esta deslocação era difícil. Exatamente. Depois tinha aqui todo este movimento para trás que nunca é fácil, tinha de fazer um carregamento aqui a andar para trás, que também é mesmo de evitar. Exatamente, ainda por cima com o carregamento a andar, que também não ajuda. Exatamente, ainda por cima o carregamento a andar. Pronto, não foi uma pista que correu bem. Lá está. Eu esta pista também fui. Pronto, uma característica minha, eu por natureza não gosto de pistas longas. São pistas que normalmente é onde me acontecem a maior parte das falhas. Então aqui o meu objetivo era muito sobreviver nesta pista. Não me esquecer de nenhum alvo, e apesar de eu sabia que ia fazê-lo de forma mais lenta, mas o meu objetivo era também não ter penalizações sérias que me pudessem cortar a posição, por assim dizer. Só para dizer, tenho aqui um comentário que acho que podemos pôr aqui no meio, que é do Sakuraba IPSC. Como decidem quando disparar em movimento ou parado? Assim, depende muito. Nós, nesta questão do shotgun, e mesmo no handgun, nós devemos sempre tentar fazer tudo em movimento. A pista o mais em movimento possível. Obviamente, vai depender de que tipo de pista é que é. Se for uma pista em que portanto, os alvos estão todos muito perto e que nós conseguimos ser mais estáveis parados, ok, devemos fazê-lo parado. Uma pista curta, tudo bem. Agora, uma pista em que, desta dimensão em que tem muita corrida, nós devemos tentar dar prioridade a fazer a pista em movimento, ok? Principalmente, os carregamentos é que é aquela coisa que nunca se deve fazer parado. São poucas as ocasiões em que se deve fazer um carregamento parado. Nós devemos aproveitar as deslocações, principalmente nestas pistas, em que já temos que nos deslocar. Portanto, sempre que nós não estamos a dar tiro, estamos a perder pontos, ok? Ou que não estamos a acertar em alvos, estamos a perder pontos. Estamos a contar tempo, e o contar tempo vai descontar no hit factor, certo? Portanto, nós devemos fazer os carregamentos em movimento. O tiro, sempre que possível, também fazê-lo em movimento, porque estamos a juntar movimentos, estamos a juntar ações. Estamos a juntar a ação do tiro, do ganhar pontos, com a deslocação que iríamos ter que fazer sempre. Claro, acaba por haver fatores também que ter em consideração, ou seja, se há no-shoots ou se não há no-shoots, quão apertados são os no-shoots, a distância que temos ao alvo, se conhecemos bem a arma, se não conhecemos bem a arma, o choque que estamos a utilizar, tudo isso são fatores. Ou seja, quando temos alvos que estão a uma curta distância, sem no-shoots à beira, claro que temos margem para fazer em movimento. Depois também temos de perceber se justifica tendo em conta a área que temos. Pode ser uma pista em que se justifique estar parado e passar de uma posição para a outra, fazer os alvos. Sim. Tem muito a ver, é muito pista a pista. Até costumo dizer que eu dou sempre prioridade em conseguir fazer os alvos mais rápido, ou seja, mais perto. No entanto, isso não pode implicar que para o fazer tenha que percorrer uma grande distância. Porque se for percorrer uma grande distância, eu vou sair daquele objetivo que é otimizar as nossas deslocações na pista. Mas vamos imaginar que há uma situação em que eu consigo ver um conjunto de alvos. Se eu der meia dúzia de passos, ou 2 ou 3 passos, eu consigo ver melhor aqueles alvos e fazer a sequência mais rápida. Eu dou preferência a fazê-lo. Porque eu chego lá, ok, posso perder ali se calhar meio segundo ou 1 segundo a chegar lá, mas se for uma sequência, e depois claro, depende do número de alvos, não é? Se for uma sequência de 4, 5 alvos, se eu conseguir tirar ali 0,20, 0,30 por cada alvo, em termos de split, esse segundo já o ganhei. Ok? Exatamente. Vai depender muito, também depois para onde é que vamos e tudo mais. Mas o fazer a pista em movimento ou fazer em corrida e depois parar, eu até tenho alguns vídeos nisso, e eu estou agora a preparar um vídeo de uma última formação que dei recentemente, que é mesmo sobre movimentação e tiro em movimento, e falo lá e faço lá a demonstração de fazer uma sequência em que começo no ponto A e tenho que chegar ao ponto B. Faço no primeiro exercício o ponto A, os alvos parado, e depois corro, chego ao ponto B e faço um disparo só para marcar o timer. E depois faço um outro exercício em que faço tudo seguido. Portanto, começo no ponto A, aí vou andando e disparando e termino mesmo no último disparo no ponto B. E a diferença de tempo, e estamos a falar que eram só 4 alvos, a diferença de tempo é de 1 segundo e qualquer coisa. Portanto, numa coisa tão curta, não é? Num exercício tão simples, poupa-se ali 1 segundo e tal. E isso tem muita influência. Agora, imaginem isso numa pista deste estilo. Exato. Também o próprio tempo de arranque é sempre uma imperfeição, é sempre uma ineficiência, por assim dizer, é mais uma ineficiência.
o tempo que damos a arrancar e o tempo que damos a travar acaba sempre por ser demorar sempre algum tempo. Portanto, se pudermos encurtar isso e fazer em movimento, no caso de termos uma deslocação relativamente média, por assim dizer, acaba por compensar. Exatamente. Bem, vou então pôr aqui o vídeo. Que os jogos já estavam um bocadinho mais escondidos. Estão... disparaste para ali, ok. Aqui tive algum problema ali a carregar. Carregou muito mal o carregamento, mas ok, consegui. Lá está, compensei. Aqui não foi problema, foi simplesmente a arma estava. Vou botar atrás. Como eu carreguei aqui e não era suposto, ela já estava cheia, ok? Porque não era suposto carregar aqui. Então já estava cheia. Largaste o cartucho. Aliás, era suposto, eu é que assumi logo que ia largar os cartuchos, exatamente, é isso, já me lembro. Eu que assumi logo que ia largar os cartuchos, porque eu sabia que ia ficar cheia, a minha arma só leva 10, não cabia mais. Aqui, lá está, tive que dar um pequeno ajuste. Aquele toquezinho, sim. Pronto. E aqui tinha também novamente uma deslocação longa para trás, portanto, num ângulo complicado, mas diferente daquela que tu fizeste. Esta parte não se vê bem, tenho aqui um outro vídeo que se vê melhor. Tive que carregar também, porque falhei alguns disparos. Lá está. Essa deslocação para trás é sempre chata. Tínhamos sempre uma deslocação para trás. No entanto, eu dei preferência em fazê-la nesta fase. E vocês vão ver porquê. Tenho aqui um vídeo que se calhar vê-se melhor. Tínhamos aqui um no-shoot, se não me engano. Aqui larguei. Tinha também um no-shoot. Eram no-shoots muito abertos, muito afastados. Eu tive que deixar um bocado mais fácil por ser muito longe e dar oportunidade a todas as armas. E aqui a ideia era ir fazendo a andar. Claro que devido à distância que era difícil, eu estava a acelerar muito o passo. Pois é, pá, fazer esse andar para trás não era nada fácil. Não era. E fazê-los parar também não era fácil, porque era muito fácil quebrar o ângulo aí nessa zona. Exatamente. Mas pronto, na minha opinião, começar com o R aqui era melhor. Vendo o teu vídeo, parece-me que realmente era a jogada certa, sim. Em termos de dificuldade das movimentações, ok, era melhor. Sim, parece-me que sim. Até porque, mesmo com esta deslocação, acabaste por a fazer tranquilamente porque estavas sem parar a tirar. Portanto, sim, não prejudicou, não houve propriamente uma deslocação muito desconfortável aí. Só mesmo esta deslocação para trás é que é bastante desconfortável, ainda por cima com a arma naquela posição. Sim, mas pronto, faz parte. Esta parte aqui, se fosse algo mais perto, fazia-se tudo em andamento. Não era preciso parar como eu tive que parar, só que era tão longe que eu tive realmente que abrandar, eu estava com um passo muito acelerado. Isso. Ora bem, mas alguém comentou alguma coisa? Não. Para já não. Para já estamos sem nada. De resto aqui, deixa-me só aqui ver uma coisa. Eu ainda na tua pista não consigo apontar falhas. Pareceu-me que foi bastante bem. Mas pronto, aqui foi. Eu tinha aqui um tempo curto. Fora carregamentos, mas dava. Aqui uma hesitação. Aqui também não dava para fazer muito em movimento, porque cobrávamos o ângulo, se eu fizesse. Cobrávamos o ângulo aí. Sim. No entanto, acho que poderia tê-lo feito já a querer inclinar o corpo, ou seja, a querer dar-lhe algum início de movimento. Mas e isso é uma das coisas que, para as deslocações, é uma das técnicas que nós tentamos treinar, é tentar fazer estes tiros já a querer pôr algum movimento, alguma inclinação para iniciar um movimento rápido a seguir. Mas nessa perspectiva de quebra de ângulo, não sei se... Não, mas dava. Aqui dava. Se eu começasse pelo lado da direita para a esquerda, dava. A questão é que isto são detalhes que em algumas pistas, em algumas situações mais fáceis, nós conseguimos aplicá-los. Há outras que ainda estamos a melhorar, ainda estamos a aprender. Claro, e aqui era uma delas. Não era assim tão fácil jogar com o ângulo, jogar com acabar o carregamento e começar a tirar e não passar demasiado. Não deu para fazer. Mas era algo que podia ter sido já feito. Depois, ainda por cima, hesitei. Mas pronto. Muito bem.
Vamos então à pista 5. A pista 5, a pista mais frustrante para mim. Esta pista, eu por acaso, este vídeo eu estive a vê-lo, não sei se foi ontem ou o que é que foi, estive a ver da tua pista mesmo. E tenho aqui Tão algumas boa que coisas é. a apontar em nível de melhorias que eu acho que ganhavas imenso tempo. Então vamos lá. Era uma pista curta, acho que eram, não sei se eram 8, se eram 12 alvos, algo do género. Acho que eram 8 alvos. Muito alvos. Era uma pista muito rápida mesmo, muito rápida. É. Sprint. E falhei ali um alvo. E que me tive de fazer o carregamento por causa de um alvo. Yeah. Vamos pôr novamente. E pior de tudo, não dá para ver no vídeo, mas o alvo caiu. Só com um tiro. Yeah. O alvo caiu só com um tiro, mas eu acabei por meter lá outro, porque não me percebi disso, e depois fiquei sem munições, fiquei seco. Um mate shaver aqui tinha dado um jeitaço. Era, isso era. Pá, Diz-me uma coisa, daqui, da sim. tua análise, o que é que tu achas que podia ter sido melhor nesta primeira fase? Eu sou sincero, pá, aqui não vi nenhum ponto a melhorar. Talvez ir deslocando-me, provavelmente, mas tu tens uma ótica diferente. Eu gostava de ouvir a tua opinião. Pronto. Eu tenho aqui. Ora, deixa-me aqui. Deixa-me ver novamente e a ti quantos pontos é que eu acho que podes melhorar aqui. Deixa-me só ver novamente. Ora, 1, 2, 3. 3 pontos. 3 pontos que podem ser Ok. melhorados. Podia ser pior. 3 a 4 pontos. E eu vou explicar-te o que é. Então vamos lá. Esta parte, estes 2 primeiros pares, tinhas que fazê-los aqui, parado, porque se tu desses um passo à frente, deixavas de ver os alvos. Então tinhas mesmo que Isso. fazer. A partir do momento que fazes esses pares, estes daqui da esquerda era em andamento. Isso aí é. Lá está. Isto aqui é o exemplo claro daquele exercício que eu falei. E depois até podemos. Aqui não vai dar, mas depois tu conseguires pôr o meu vídeo e o teu a dar em simultâneo, tu vês a diferença em fazer em parado e em movimento, ok? E tu vês a diferença de tempo que se ganha. Porque repara, tu fazes aqui os disparos, agora fazes este, 1, 2, e estás aqui. Até arrancas bem com impulso, está correto, mas estás aqui. Os meus disparos, tu vais ver, vou acabar aqui o disparo, já estou aqui à frente. Okay? Esta deslocação aqui, ganhei, sei lá, um segundo e meio, numa pista curta destas, faz muita diferença. Igual. Okay? E atenção, estes alvos eram alvos muito, muito abertos, portanto não tinha dificuldade em termos de no chute nem nada, e eram relativamente perto. Aqui a câmara devia estar assim com uma profundidade diferente, não dá para perceber bem essa questão da distância que os alvos estão. Mas não devia estar a 9 metros, talvez. 8, 9 metros, portanto estava dentro daqueles quase no limite mínimo, não é? Portanto estava Sim. fácil de fazer. Portanto, vamos aqui. Esse era o primeiro ponto. Depois, segundo ponto, foi logo aqui, que era vista carregado. Era uma pista de 8 alvos, nós tínhamos 9, portanto começávamos com 9, não era necessário carregar, não, Yeah. mas eu por acaso, eu nem sei se estava a usar Match Saber nesta prova, estava, por acaso até estava, mas decidi carregar na mesma, porque não perdi muito tempo, ok? E garantia-me que eu chegava lá e estava tranquilo da vida, ok? Ou, das Epá, duas, eu aí discordo um bocado. Eu sinto-me então, bem não ter carregado. Eu acho é que devia ter ido com mais calma naqueles últimos alvos. Devia ter perdido um bocadinho mais de tempo a garantir que metia lá os tiros. Porque se eu conseguisse fazer isso, ia ficar com uma pontuação incrível. é isso que eu ia dizer. E tive a pressa de terminar e acabei por não pensar naquilo que podia perder nesse processo. Por isso é que despachei os tiros, acabei até por acertar, mas meti lá o tiro sem ser necessário e isso toma. Mas eu acho que aqui entra um bocadinho naquela parte em que temos de tomar riscos. Se pudesse repeti-la, não fazia o carregamento da mesma. Isso é verdade. Entra na tal estratégia, portanto, na estratégia da pista, que não tem só a ver com o tipo de pista, mas tem a ver também com como é que tu estás na prova e obviamente que sendo uma pista arriscada, porque era uma pista em que cada segundo que tu perdias muitos pontos, não é? Ou tu fazias mais rápido, mas fazias um carregamento a meio que no movimento, portanto que não te ocupava quase tempo nenhum e garantias que quando chegavas lá podias fazer um tiro um bocadinho mais rápido, mais arriscado, mas ok, tinhas logo outro para fazer a seguir, ok? Ou tinhas que garantir, principalmente nos tiros mais longos,
que não falhavas nenhum. Só tinhas Sim, sim, sim. só tinhas um tiro de reserva e por acaso tinha o match saver. Porque só tinhas um tiro de reserva. É uma pista de alto risco. Não é risco extremo, risco extremo seria à conta, não é? Mas era uma pista de alto risco. E uma pista de alto risco, tendo em conta tudo o que se passou para trás, se decorreu bem, se decorreu mal, ou seja, a tua percepção da prova, e estavas quase na última pista do dia, não é? Aliás, não, aqui faltavam duas, sim, era quase a jogo. Aqui faltavam, aqui eu estava, essa foi a minha segunda pista, até. Foi a segunda? Ok, pensava que tinha mais ou menos por ordem. Ok. Não. Mas lá Opa, está, uma coisa também tem que se pensar, como é que está a correr a prova? Sim. Eu acho que era uma pista onde poderia fazer a diferença entre ficar, por exemplo, num segundo ou num terceiro lugar, porque é uma pista com hit factor Sim, tão alto muito. que eu acho que realmente compensava não fazer o carregamento e ter cuidado naqueles últimos 2 altos. Certo, mas é aquilo que eu digo, depende muito de como é que tu estás na prova e depende Claro. muito. Aliás, até temos aqui uma pergunta que é um pouco sobre isso, se utilizamos o hit factor para decidir a estratégia. Sim, já ia lançá-la, sim. Eu pessoalmente, não é questão do hit factor em si, eu utilizo vou mudando um bocadinho a minha estratégia para a pista, consoante aquilo que eu estava a falar. É uma pista arriscada, é uma pista, aliás, no meu planeamento prévio, nas folhas dos briefings, eu escrevo sempre lá, portanto, quantos carregamentos são, quantos cartuchos é que me vão sobrar, um pré-plano de mais ou menos é que carrego, mas é sempre variável, mas principalmente escrevo lá também que choque é que vou usar, na espingarda isso é muito importante, que choque é que eu prevejo usar, depois tenho que confirmar no walkthrough, e que tipo de estratégia que eu vou usar. E eu tenho este código, vamos dizer assim, que é, escrevo estratégia moderada, estratégia livre ou rápida, é isso que escrever rápido, portanto, estratégia rápida, moderada ou acho que é arriscada que eu escrevo. Quando eu escrevo arriscada, eu já sei que estou no limite, em termos de pista, estou no limite, tenho um cartucho extra ou não tenho nenhum cartucho extra, e é uma pista que penaliza muito falhar, ok? Quando é assim, consoante me está a correr a prova, eu vou arriscar ou não arriscar. É assim que eu decido a minha estratégia de pista. Não é só não é bem o hit factor, não é bem o hit factor, e atenção, isto aqui até é algo que aqui numa live uma vez com o Miguel Ramos, foi um dos temas que falámos, e que ele na altura deu-me aqui uns alertas, e eu comecei a pensar muito nisso, e realmente nós não podemos olhar muito para o hit factor em si, temos que olhar para a estratégia, ok, uma pista arriscada, não é arriscada, e como é que nós estamos? Estamos a sentir bem? A prova está-me a correr bem, não me está a correr bem? Devo arriscar ou não devo arriscar? Se eu arriscar, vou conseguir ganhar a prova? Ou mantenho-me no segundo lugar? Pá, se calhar, se eu arriscar, se calhar acho que consigo ganhar, então pode valer a pena. Se não, se for o contrário, se eu arriscar e posso arriscar-me a perder, se calhar não compensa. Portanto, temos que avaliar aqui um bocadinho, e isso é um bocadinho pessoal também, depende um bocadinho de como é que o atleta está na prova. Mas essa é a minha estratégia, é a minha forma de ver a questão do planeamento. Sim, é muito por aí. Acaba por ser, pronto, no caso, ponderar um bocadinho a posição em que estamos, se a prova não está a correr bem, se está a correr mal, se, por exemplo, não estiver a correr mal, se calhar faz sentido arriscar um bocadinho mais aqui e tentar conseguir um hit factor para compensar algum azar que tenha havido numa pista anterior, por exemplo. Depende muito da margem com que nós estamos. Por exemplo, nesta prova, no geral, eu acabei por jogar de uma forma um bocadinho mais conservadora, Sim. mas depende muito da situação em que o atleta está. Mas sim, isto claramente era uma pista para um hit factor muito alto que podia dar muito a perder ou muito a ganhar. Isso tem de ter sido em consideração. Esta prova correu melhor que a anterior, ou não? De que eu me lembro? Sim. Muito melhor. Porque também eu lembro que na anterior tu tiveste algumas falhas também, se calhar porque arriscaste demasiado, não sei ao certo, mas sei que aqui tu foste um bocadinho mais lá está, conservador de execução, e isso ajudou-te. Mas mesmo assim, era o que eu estava a dizer, nesta fase que tinhas repara, o fazer os tiros e acabar aqui, mesmo sendo em andamento, acabando mais ou menos aqui, tinha um percurso longo que dava perfeitamente para fazer um carregamento sem arriscar perder. Eu ia perder aqui, se calhar, nem meio segundo a fazer esse carregamento, nem que fosse um double, ok? Eu aqui faria sempre o carregamento. Mas fazias o carregamento onde? A ir para a frente. Já vais ver. A ir para a frente? Sim. Já vais ver. Mas eu vou, antes disso, quero acabar a tua análise. Sim, força. Uma outra parte. Pronto. Aqui,
arrancaste bem, está ótimo. Puseste a arma numa posição boa para poder socorrer nesta deslocação. Acho que estiveste bem aqui. Até que ficou uma foto espetacular. Yeah. Aqui é que é os últimos 2 pontos que eu tenho a dizer desta discussão. Portanto, é a forma como tu entras na posição de tiro, nesta última posição de tiro, em termos dos pés, vamos dizer assim, mesmo da entrada, e a forma como tu encaixas a arma. Repara, vê se percebes o que é. Yeah. Eu saltei para a posição. Saltaste muito, mas o saltar às vezes não é problema. Tu até saltaste a querer já direcionar para a zona de tiro, ok? Sim, mas demorei um bocadinho a estabilizar-me. Exatamente. Acho é que saltaste com demasiada energia, ou seja, com pouca travagem, o que te estabilizou um bocadinho. E depois, repara, tu neste momento em que estás a pôr o pé de travagem, como nós costumamos dizer, que seria, no caso aqui o esquerdo, não é? Que vai direcionar o máximo possível para os alvos. Tu aqui já devias estar a querer pôr a arma mais acima, se não já mesmo encostada no ombro. O máximo Exatamente. possível. Fácil, mas o máximo possível. Tu paraste e só depois é que fizeste a arma ao ombro, repara. E se calhar foi por isso que o tiro saiu assim meio ao lado, não é? E estou aqui a ver que se calhar ela nem sequer encostou muito bem, parece. Não, posso estar enganado, mas houve aqui qualquer coisa que não te ajudou. Opa, não tenho memória disso, mas é possível. Pá, também não me lembro, não me lembro exatamente. Estava a seco porquê? Será que foi alguma. Não ciclaste bem aqui? Pode não ter ciclado bem aí. Yeah, foi isso, olha. Não ciclaste completo. Como quiseste correr logo, não ciclaste completo. Viste? Mas saiu o cartucho, mas não entrou. O outro. Porque, não, a questão é que saiu o cartucho, mas tu, como começaste a correr, não deves ter puxado por completo. Então, puxaste o suficiente dele sair, mas não ativar a trava. Não pode ser isso. Pode ser isso. Parece-me ter sido isso. Okay. E aqui podia ter posto um double. Pois, sim. Em vez de fazer só um... Sim, exatamente. Não pôr um 4. Perdeste aqui mais meio segundo, na boa. Perdi. Devia ter posto aí um double, dava perfeitamente e ainda me dava margem. Portanto, não foi bem jogado essa parte. Pá, yeah. Lá está, tinha uma pista para ter tido uma pontuação incrível e correu ali um bocadinho mal por aí. E mesmo assim não foi má todo, mas podia ter sido muito melhor. Ora bem, pronto, vamos ver então. Este aqui o vídeo começa logo já com o sinal a dar, mas pronto, vamos ver então no mesmo ângulo e depois tenho um outro ângulo ainda. Estás a ver? Pequenos passos que já avança um bocadinho. Estás a ver? Não perdi muito tempo a fazer a deslocação, não foi algo que me tivesse gostado muito. Corri aqui, pronto, e aqui era o que eu estava a dizer. Mas deixa-me só ver a posição em que começaste. Porque eu acho que começaste um bocado atrás. Eu acho que começaste um bocado atrás de mim. Deixa eu ver. Tenho aqui um outro vídeo que se calhar se vê melhor. Depois já vou voltar a pôr o meu vídeo, porque eu tenho a ideia que começaste um bocadinho mais atrás de mim. Possivelmente. Acho que sim. Pá, se calhar era da maneira que eu consegui ver os alvos, não sei. Pá, possível. Ou seja, agora, tu fizeste realmente a deslocação mais rápida que eu. Acho que o ponto inicial é que foi um bocadinho diferente. Mas eu acho que se calhar arrancámos mais ou menos na mesma zona. Provavelmente. Eu podia ter começado um bocadinho mais atrás, se calhar para conseguir ver melhor. Mas lá está. Eu lembro-me que estava a ver o alvo mesmo para por uma esquina. Portanto, aquilo era mesmo o alvo era na madeira. E se calhar aí quis arriscar menos em termos de visibilidade do alvo e começar mais atrás. Pode ter sido isso. Possível. Mas estás a ver, fui acabar na mesma posição que tu, tudo bem, mas se eu tivesse começado, por exemplo, na tua posição, tinhas já começado mais à frente, estás a ver? Tinha chegado mais à frente com o tiro em movimento. E eram tiros relativamente simples, estes aqui. Aqui dá para ter uma percepção melhor da distância. Era relativamente simples. Isto aqui era um choque 4, era um choque 4, dava bem para aqui. Choque 4, 5 máximo. Agora, o carregamento, como vês, não gostava muito aqui. E agora aqui é que está a questão da paragem, estás a ver? Mantenho a arma aqui. Caramba, não consigo parar isto. Estás a ver? Eu fiz a travagem, um pequeno salto também. Não consigo parar isto aqui. Mas abrandaste logo aí. Abrandei mais e comecei logo a olhar para a zona dos alvos. Para depois direcionar o pé. O meu pé já está virado o máximo possível e a arma está posta. Este pé direito vai só estabilizar o corpo. Assim que está estabilizado, começa os disparos. Repara. Pau. Estás a ver?
Isto parecendo que não, e agora vou voltar a pôr o teu. Aliás, deixa-me pôr só aqui este outro ângulo, que acho que se vê melhor essa questão dos pés, penso eu. Isto faz muita diferença, a movimentação faz muita diferença numa pista. O carregamento também correu impecável, também ajudou bastante. Era um carregamento de baixo risco, não... Estás a ver? Eu aqui começo... mesmo que eu falhasse, não havia problema. Minhas munições outra coisa é, na deslocação, eu estou a olhar para o ponto onde eu vou começar a travar. Assim que eu tenho noção de onde é que vou começar a travar, vou começar a olhar para os alvos. Estás a ver? Começo a travar, o pé esquerdo vai ser o meu pé de travagem, vai redirecionar para a zona dos alvos, a arma já a querer subir. O pé de travagem, isto não é regra, mas vamos dizer aqui, a linha de pensamento. O pé de travagem tem que ser aquele pé que determina quando a arma está posta no ombro. Tu tens que pôr a arma com o pé de travagem, ou o máximo possível, não é? Que é para tu estares pronto a fazer o disparo, porque o pé de travagem, o último a seguir, é só o pé para finalizar e para estabilizar, ok? Assim que estabilizou, arranca o máximo mais rápido possível. Muitas vezes começamos o tiro até com o pé quase ainda, o último pé a querer ainda no ar, não é? A querer assentar, e nós já estamos estáveis o suficientes para começar a disparar. Repara, encaixou, estabilizou, pau. Terminou. Com um cartucho. Vou buscar aqui o teu só para vermos essa questão de como é que fizeste esta última parte. Esta parte aqui e a parte do movimento, do tiro e movimento inicial, foi aquilo que eu reparei no teu que te custou muito mais nesta pista. E claro, teres feito o carregamento extra, também o carregamento extra no final, não é? Também pesou, não é óbvio. Deixa-me puxar aqui. Ok. Aqui já estás a olhar, tu aqui estás a olhar para a zona final, parece-me. Estou. Pronto, tu deves estar a olhar para a zona onde vais começar a travar. Porque senão, o que é que vai fazer? Se tu estiveres a olhar para a zona final, tu vais parar muito em cima. E vais dispersar a energia muito, muito tarde. Vais chegar lá com muito pouca capacidade de estabilizar o corpo. Repara. Faz sentido. Até foi um ponto que abordámos a semana passada, lembras-te? Exatamente. Tu chegas aqui, só aqui é que estás a olhar para a zona onde vais parar. É que nem é trabalho, é parar. Então, chegas aqui, paraste, só agora é que vais olhar para os alvos. Isto, seguramente, perdeste mais de um segundo aqui. Um segundo, quase, talvez 2 segundos, na boa. 1 segundo e meio a 2 segundos, talvez. Até começares a disparar, ok? E numa talvez pista... demorou um bocado a estabilização aí. E lá está, custou-me aquele tiro. E eu acho que isso foi numa pista deste estilo de alto risco, pesa muito. Ora bem, deixa eu ver se alguém comentou mais alguma coisa. Não. Para já não. Vamos então à última pista. Ou queres dizer mais alguma coisa? Não sei. Não, lá está. Acho que está tudo dito. Mas tinhas essa percepção quando analisaste os teus vídeos e quando... Tinha a percepção que tinha feito o movimento ali de forma muito bruta. Nunca considerei a hipótese de fazer o carregamento. Mas realmente, repara, a deslocação achei que foi boa. A travagem acho que me prejudicou um bocadinho. E essa travagem ter corrido mal me prejudicou logo os tiros seguintes. Essa percepção sim é percebido. Mas lá está, podia ter feito a deslocação e a travagem mal, mas podia ter tido ali a consideração do género, ok, já perdi tempo aqui, vou garantir que não perco mais e não desperdiço aqui disparos. E foi um bocadinho dessa falha ali no momento. Lá está, o correr muito rápido não é sinal de ser no final mais rápido, porque se tu corres muito rápido o caminho todo, chegas lá, vais chegar com muita energia. Isto é como aquela situação que falámos, é como se fosse um ABS do carro. Tu estás a chegar ao final do movimento, tens de começar no carro, tu travas, o ABS vai travando, mete o travão, tira, não é? E vai fazendo aquelas pequenas travagens. Aqui é parecido, é começar um bocadinho antes a fazer pequenas travagens, pequenas passadas, ok? Para chegares lá com menos energia e conseguir estabilizar e pronto a disparar. E aqui é aquela... E se calhar aquilo que também falámos no sábado passado, se calhar baixar um bocadinho a posição. Sim, baixar o centro de gravidade. Baixar um bocadinho o centro de gravidade, começar a reduzir muito por aí e direcionando a arma no sentido correto. Quando estabilizasse finalmente, já estava totalmente enquadrado e já conseguia dar os últimos disparos de uma forma mais estável e com mais certezas, por assim dizer. A palavra-chave é mesmo também a antecipação. A antecipação da arma. A arma tem que estar pronta no momento em que tu usas o pé de travagem. E o pé de travagem tem que estar virado para o alvo. Ele não pode estar o máximo possível. Isto era uma deslocação, não é? Para trás. Mas ele tem que estar o máximo possível já a querer virar para o alvo para tu depois só mexeres um bocadinho.
e finalizares. E podes pivotear um bocadinho o pé e depois no final acabas por fazer o resto da rotação. Exatamente. Bem, vamos então à última pista. À minha primeira. À tua primeira, e a minha foi a última, e eu já nem sequer estava, a minha cabeça estava no. Acho que nem fiz walkthrough aqui, estava com. Portanto, era a última pista praticamente do dia e estava com algumas preocupações a nível da organização da prova e acabei por. Eu nesta também não fiz walkthrough porque havia aquela questão, se faltava um alvo e não sei o quê, andávamos à procura de um alvo. Foi caótico. Os parâmetros estão sempre caóticos. Adoro. Aqui, esta pista é uma pista média, acho eu, mas já com 20. Não, como é que é? Média, mas já no Era limite. média. Era média, mas era no limite já quase a ir para o limite, já a passar para uma pista longa, embora muito concentrada. Ela tinha muitos altos em pouco espaço. Sim. Tinha aqui uma particularidade, que tinha 2 pratos frangíveis escondidos atrás de pneus, que nós só os conseguíamos ver subindo aqui umas paletes. Depois tinha também um balancé que tínhamos que transpor. Vamos lá então. E tinha nos chutes também, que dificultava ali. Não eram muito apertados, mas tinha no chute. Já tinha alguma perda, já era assim, claro que nós pelo padrão português, sim. Pelo padrão português, exatamente. Lá fora já vi, isto aqui era para bebés. Mas pronto, o nosso padrão já era um bocado apertado mais. Vamos cá ver então. Tiveste aqui alguns tiros falhados, não foi? Falhei muito isso. Aqui tínhamos que enfiar aqui 2 quadros loads para podermos continuar. Até correram bem os carregamentos, por acaso correram bem, nem foi por aí. Este balancé não era fácil de o fazer todo assim rápido. Tinha muita areia. Tinha muita areia e mesmo no dia de pista, então, no dia de prova com a chuva, não era fácil. Embora ele não escorregasse. Tínhamos ali as ripas que por acaso não escorregavam. Sim. As ripas foram boadas. Tínhamos de ter algum equilíbrio. Vamos por novamente. Sentiste dificuldade neste? Não. A parte inicial correu bem. O arranque acho que podia ter sido um bocadinho mais rápido. Mas a parte que foi aquele ponto que falámos há 2 semanas. Estavas a ensinar os arranques e tens razão. Aquela questão de dar aquele impulso é muito importante. Sim. Ali na primeira palete, os primeiros disparos correram porreiro, mas depois ali os últimos falhei bastante, foi por isso que tive de carregar lá em cima. Felizmente, no geral, os carregamentos correram bem e o balancé também não foi mal de todo e esta última sequência foi boa. Sim. Tiveste alguma dificuldade com os não chutes? Ou achas que a ver correram bem? Mas... Não, até comecei um bocadinho a medo, porque pronto, começar numa pista logo com não chutes a abrir nunca é fácil, mas senti logo nos primeiros que tinha margem para acelerar um bocadinho mais. Acho que foram tranquilos e deu para fazer bem. Acho que me correu bem, no geral. O único problema, a única coisa que me prejudicou essa pista foi mesmo a questão dos altos falhados. Mas de resto, acho que me correu bem. Agora, acho que aqui podias ter aproveitado esta deslocação para pôr logo 2. Okay? Porque nós começamos com 9 e temos capacidade para pôr mais um cartucho. Portanto, era 8 no tubo e 1 na câmara. Tínhamos a capacidade de pôr mais 2 e ficar com a arma completa nesta deslocação. E certo. Nós tínhamos aqui... Agora deixa-me aqui verificar, já não lembro bem. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou eram 9 ou eram 10 tiros. Ou seja, já passava um pouco... Quando estava mesmo no limite. E que se tu começando com 9, ias ter que carregar obrigatoriamente aqui. Não tinhas hipótese. Não tinhas hipótese. E se tu pusesses esse carregamento, lá está, o pensamento está pouco. Aproveitar as deslocações para pôr os carregamentos. Nós estamos a deslocar, mas estamos a perder pontos. Não estamos a tirar. Então vamos pôr um carregamento. Ali deslizar 2 logo direto para o tubo tinha sido boa opção. Eu vou por aqui a minha pista. Mas esta pista, pronto, correu-me essa parte bem, mas depois a fase final, eu acho que até disse aqui... final correu de mal, não foi? Foi, eu acho que até... Primeiro falhei aqui um alvo e depois nem sequer o vi e portanto, deixei-o no final, estava mesmo desconcentrado. Mas a fase final, principalmente, cheguei ao limite dos cartuchos, foi mesmo no último cartucho, nem no cinto tinha. Esqueci de pôr o cinto mais cheio, estava mesmo distraído. Isso nem parece teu, caralho. E além disso, acho que nem disse para lá mais nem nada, mas depois nem sei se eu cortei isso. Mas pronto, vamos lá ver. Pronto, estás a ver? Aqui pôr 2, okay. lá, começo logo.
Isto é aquela técnica do David. E exatamente, aprendi com o David. Pronto, estás a Yeah. ver, deixei aquele, opá, não falhei o alvo, eu dei por garantido que tinha acertado e como também a visibilidade com a chuva e tudo, opá, acabei por nunca mais reparei. Mas isto fazer o quê? Repara que ao começar por fazer estes dois nesta deslocação, que tu já tens que fazer ir para lá, portanto, não gastas tempo, praticamente Não é nenhum. não? Eu não tive que fazer um carregamento parado em cima. Fiz um carregamento depois na deslocação, pá, não foi o meu carregamento, mas foi na deslocação. Eu chego aqui e já não preciso fazer carregamento parado, que é uma perda de tempo. É. Tu fizeste um double por baixo, ou seja, mão fraca. De mão fraca, sim, sim. É isso. Não dava de mão fraca. É, opa, é um discreto, mas é muito eficaz, pá. Fazia muita diferença esses dois cartuchos, E realmente. eu até preparei o Olha, e cinto. curiosamente foi uma coisa que eu estive a treinar hoje no Dry Fire. Olha, isto aqui é uma coisa que eu concordo, deve-se treinar bastante, deve-se pôr isso no treino, porque não é só o que acontece. Há muitas pistas que, se nós pensarmos bem, isto aqui tem muita utilidade. Por exemplo, no caso de nós termos um tubo telescópico, ou um tubo de maior capacidade, ainda nos ajudava mais. Eu podia pôr aqui, por exemplo, um quad load e não um double, o que me iria facilitar depois, se calhar, à frente. Mas, e há pistas e pistas, portanto temos que avaliar um bocadinho cada situação. Mas isto é algo que pode acontecer muitas vezes se nós pensarmos nisso, se nós aproveitarmos isso, ok? Sempre que não há um disparo ao início e que tem de haver uma deslocação que seja 2 metros, já dá perfeitamente para fazer isso. Exatamente. Pronto, falhei aquele alvo, segui. Aqui não correu propriamente bem, ok? Mas pronto. Quase tinha caído, mas pronto. Eu Cheguei fui, aqui, tu ias caindo isto. yeah, tive aqui uma pequena encravamento de karma por causa da chuva, ou não sei o que é que foi, não me puxei bem. E foi aqui, esta parte que eu estava a falar. Eu pensava que não ia ter cartuchos suficientes. Fui ao cinto, não tinha cartuchos. Lembrei-me, ainda tenho o Match Saber e ainda deu. Foi mesmo no limite. Abençoado Matos Saber, caralho, já te salvou do seu caminho. Esta pista ia ficar com 2 misses se eu não tivesse acertado aquele alvo. Nem Penso que ganharias na mesma, mas já, é chato. Sim, mas a questão é, pá, esta pista, isto são erros mesmo básicos, eu não ter posto o cinto completo, o ter deixado o alvo, pá, foram Opa, questões mesmo. foi uma prova muito longa. Muito Distração longa. completa. Nem fiz walkthrough, nem nada. Yeah. Aliás, Foi uma prova boa, foi uma prova que demorou muito tempo, muito mais do que ao normal. É natural que no final já se estivesse um bocadinho desconcentrado eu e começa a surgir este erro. logo em primeiro, eu pedi logo para fazer em primeiro para depois poder ir resolver alguns problemas, algumas questões que estavam a acontecer na pista, na prova, e eu então fiz logo a pista e fui a correr embora, mas pronto. É as desvantagens de organizar provas, é isso, pá. Mas pronto, desta pista, o que eu tenho aqui a tirar é mesmo só a questão do carregamento inicial, de pôr este double aqui. De resto, pá, era muito linear, não havia grandes variações, não havia grandes. Era uma pista muito linear. E a maneira de a fazer, a não ser que fosse esquerdino, era sempre a mesma. Era começar do lado esquerdo e seguir para o lado direito. Era muito simples. Não havia aqui grandes avarias, grandes aventuras. Era uma pista muito linear, muito simples de se fazer. Um, isso acabava por jogar muito a nosso favor também. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui se há algum comentário. Não, estamos ok. Pronto, assim, fazendo aqui um debriefing da prova, e até uma vez que também começámos pelos teus vídeos, deixo para ti, para começares esse debriefing, digamos assim. O que é que tens a dizer a nível da tua performance, a nível da prova também, mas a nível da tua performance e pontos que tu tiraste desta análise que vais ter que melhorar na próxima, ou nos treinos agora? Sim, lá está, fazer uma boa análise de pista. Acho que é muito importante. Uma coisa que também pode ser por fazer em pré-match, mas não tenho dedicado tanto tempo como era suposto na parte do walkthrough. E eu faço sempre a preparação das provas em casa. Pego nos desenhos das provas, faço como tu disseste, faço mais ou menos o meu game plan, faço onde é que devo carregar, quais é que são os alvos onde vou primeiro. Tenho também um código específico para tudo, com números, onde é que devem ser os carregamentos e tudo. Claro, Isso. quando chegamos às pistas, muitas vezes o desenho não está exatamente como lá está, ou as distâncias não são exatamente aquilo que estão à espera. Portanto, não é por fazer esse planeamento em casa que conseguimos evitar fazer um bom walkthrough. E acho que no walkthrough devemos passar e dedicar mesmo tempo, fechar os olhos, fazer na nossa cabeça a pista
uma vez, duas vezes, três vezes e memorizá-la da melhor forma. Ou seja, a nível de planeamento de pista tenho esses pontos para melhorar. Também tenho de começar a treinar mais os disparos em movimento, a questão dos carregamentos, onde carregar, e melhorar muito esses pontos. Nós aqui é muito diferente da pistola, temos de fazer carregamentos praticamente a toda a hora, praticamente sempre estamos em deslocação, temos de estar a carregar. E tenho de melhorar um bocadinho esses pontos, e estas análises são boas nisso. Ainda assim, foi uma prova em que eu tentei jogar de uma forma mais conservadora. Tentei não ter falhas de maior. Acho que foi a única prova onde eu não tive miss nem erros de procedimento. Era o meu objetivo, era terminar o campeonato sem... Foi uma melhoria em relação, por exemplo, à anterior, em que tiveste algumas falhas nesse aspecto. E tu também já ias com esse pensamento para esta prova. Lá está. O estado em que nós estamos, seja no campeonato, seja na prova, no dia, não é? Tem muita influência de como nós atuamos na execução das pistas. Tu já ias com esse pensamento. Eu tenho que abrandar um bocadinho mais. E foi isso que aconteceu. Era o meu objetivo, era mesmo... Eu queria mesmo, e tinha sido o objetivo que eu tinha posto para mim próprio, era não ter erros, não ter misses. A fazer uma prova sem grandes problemas, mesmo que isso me custasse algum tempo. O que eu notei no resultado é que até foi exatamente o contrário. Os meus resultados até melhoraram, a minha prestação no geral foi melhor. Exatamente. O facto de não ter tido essas falhas fez com que a prestação fosse melhor, apesar de ter pistas que não foram muito boas, como por exemplo a longa. Foi uma pista que eu achei que foi fraca, mas deu para notar melhorias e acho que neste campeonato o objetivo é mesmo corrigir esses pontos e terminar melhor do que terminei no campeonato anterior. E é o que temos feito nos treinos agora, ultimamente, não é? Temos focado nessa parte. Eu tenho focado, aliás, nós temos feito mais ou menos o mesmo, mas eu tenho focado muito na questão das transições de alvos e de garantir, lá está, evitar falhar disparos. Que eu agora na última prova que fiz em Itália falhei demasiados disparos que se fizer bem uma análise, falhei os mesmos que eu falho aqui, ok? Não foi muito diferente. Falhei mais porque eram mais pistas, mas em proporção, falhei o mesmo. A questão é que aqui, para mim, ainda é aceitável. Lá, esquece. Eu falhar esses disparos obriga-me a carregar uma vez e estamos a falar de eu perder um segundo. Como eu disse, na prova de Itália eu fiquei em 14º na minha divisão e até o 10º lugar tínhamos diferença de uma porcentagem muito pequena. Ou seja, eu ter ganho ter poupado alguns segundos, 2, 3 segundos numa pista, poderia-me ter, se calhar, posto em 10º lugar. Portanto, a margem para erro é muito pequena e foi lá que eu vi realmente que eu não posso falhar tanto como estou a falhar. Tenho que ter tiros mais certeiros. Estou muito rápido nas transições e nos disparos, nas sequências, estou muito rápido, mas também estou a falhar muito. Portanto, é aquilo que tenho focado ultimamente e pronto. E mesmo aqui nesta prova falhei alguns tiros também. Falhei aqui alguns tiros, lá está. Falhei ainda bastante. Isso é uma coisa, eu acho que nós já falamos sobre isso várias vezes. Eu acho que vendo até os atletas internacionais, eu acho que eles nem são a grande maioria deles não são tão rápidos como tu. Eu acho que eles optam propositadamente por abrandar um bocadinho para falhar menos. Ou seja, eles sabem que conseguem aos 100% ou aos 110%, por assim dizer, mas eles preferem estar nos 90%. Ou seja, eu acho que eles propositadamente tiram o pé do acelerador para garantir que não há essas falhas. Porque as margens no topo são tão ligeiras, é 1%, 2%, 0,5%, que qualquer erro tem um custo de 3, 4 lugares, um pódio, vai ao ar facilmente. Eu quero acreditar que esses atletas já têm mais experiência, não é? Que passaram pelo mesmo que eu, ou seja, chegarem a estas provas a dar o seu máximo ali de muita rapidez até perceberem que, estou a falhar muito. E então começaram a mudar um pouco a estratégia. Portanto, eu quero acreditar que estou no mesmo caminho. É muito provável. Se calhar é mesmo isso. Mas é bom saber que tens essa velocidade e tens essa capacidade. Sim, agora, é claro que se aprenderes a controlá-la e a manter a performance nessa velocidade, é incrível, não é? Agora, mesmo que tenhas de dar um passito atrás para garantir mais precisão e mais eficácia, também não é por aí. E até deixar aqui, por exemplo, o que eu tenho focado muito, tenho atirado muito feito exercícios de transição e de sequências, mas com foco muito na parte da mira, ou seja, nós na espingarda, no shotgun, nós não miramos, propriamente dito, não fazemos aquela mira como se faz na pistola. É uma visão, é um tiro mais instintivo e com uma visão, eu diria que 90% no alvo, 90, 95% no alvo, e que depois com o restante é uma visão periférica, ou uma visão mais desfocada, em que temos apenas uma noção de onde é que está a mira em relação ao alvo. Pronto.
No entanto, depende muito dos jogos, quando eram os chutes, temos que mirar um bocadinho mais. No entanto, aquilo que eu tenho tido mais o foco agora, e tenho feito praticamente todos os treinos, eu acho que ainda tenho o choque 2 colocado. Portanto, um choque muito apertado. E no último treino, por acaso, senti que consegui fazer sequências com alguma velocidade, com um choque muito apertado. Ou seja, já sinto que há aqui alguma melhoria. E o foco que eu tenho tido é, ao fazer o disparo, eu conseguir ter noção, é como se eu estivesse quase que a olhar para a mira, momentaneamente, ok? Para ter melhor noção onde é que ela está em relação ao alvo, antes de cada disparo. E chegar ao final do exercício e conseguir, na minha cabeça, saber ou lembrar-me onde é que estava a mira quando eu fiz o disparo. Uma coisa que nós temos feito isso, Daniel, que é, no final do exercício, falamos sempre, eu até costumo logo dizer, olha, este tiro falhei à esquerda ou à direita. Eu vi que ele estava para ir à esquerda, mas fiz o disparo. Não sei se te lembras, nós temos falado sobre isso, que no final de cada exercício comentamos onde é que está a nossa mira. Pronto, esse tem sido o foco, que era algo que eu antes não fazia tanto. E tem sido o foco, vamos ver se vai trazer resultados. Penso que sim. Temos de também, quando chegar à altura e começarmos a aproximar mais da altura da competição, voltar outra vez ao choque base e ver se isso tem implicancia na nossa precisão e no número de tiros que falhamos. E voltar mais eu tenho notado com esse tipo de treino que mesmo com o choque 2 estou a conseguir fazer sequências mais ou menos com a mesma velocidade que fazia com o choque 4, que é um bom indicador. É um indicador que, jogando bem e tendo o movimento todo mecanizado, depois com o choque 4 vou conseguir acelerar um bocadinho mais, ou até com a ampliator. Exatamente. Ou pelo menos termos mais confiança no tiro. Porque lá está, no shotgun, ao contrário do que acontece, por exemplo, se calhar na pistola, é que nós não temos tanta questão da confirmação. Não vamos fazer um tiro e confirmar tanto se acertamos, se temos lá algum acerto ou não. Portanto, aqui nós temos que ter a certeza que a mira está lá no sítio. E assim que fazemos o disparo, arrancamos, ouvimos não é? O pling. Mas pronto, é disparar e arrancar, e muitas vezes já percebemos que ficou um alvo ou outro, mas nunca paramos a sequência a meio. Portanto, acabamos aquela sequência e voltamos ao último de uma forma... É muito importante. É um detalhe muito importante. E isso é importante porque se nós tivermos mais confiança de onde é que estão as miras, nós vamos conseguir manter essa prática, ok? De não precisar de confirmar, que na shotgun é muito importante, manter essa prática, mas não falhar. Não falhar. Não falhar. Esta prova tinha aqui, eu acho que, pronto, e quem viu, se quiser comentar ainda o que é que achou das pistas, e também este vídeo vai estar depois também no YouTube, podem também comentar lá. Mas esta prova acho que tinha um conjunto de desafios diferentes, tanto tínhamos alvos longe como alvos perto, sequências com alguns disparos, sequências com no-chutes para quebrar o ritmo, barreiras, tínhamos aqui uma variação, acho que ficou interessante. Então, acho que em termos de pistas, se calhar foi a prova mais interessante que desenhei, em termos de desenho de pistas. Foi uma prova difícil, muita chuva, demorou um bocado de tempo, mas em termos de pista em si, acho que tinha maior variedade e mais interessante. Sim. Mas foi muito dinâmica. Dava para avaliar muita coisa, na minha opinião. Muito dinâmica, acho que foi uma prova interessante, correu bem, fora os problemas de tempo que tivemos e até ter atrasado um bocadinho, mas faz parte. Mas no geral acho que foi uma boa prova e deu para testar muito. Lá está, deu para ir às pistas mais rápidas, pistas um bocadinho mais técnicas, pistas maiores, mais lentas. O único ponto que se calhar falhou um bocadinho era ter mais ângulo, mas em mira temos sempre essa dificuldade, não podemos jogar tanto com os ângulos e com aquelas transições de quase 180 graus. É difícil fazê-lo. Mas no geral acho que foi uma boa pista e acho que uma boa pista, uma boa prova e acho que foi bem. Temos aqui o João Eduardo a comentar que achou as pistas boas e que a favorita foi o M. Eu também acho que estou a ver que o M foi a favorita. O M é muito popular. Estou a ver que sim. Há sempre uma pista ou outra que é aquela que mais gosto, mas realmente desta prova também foi o que eu fui ouvindo, era o M a que mais gostava. E foi a que deu para jogar com mais ângulos, não é? Tínhamos alvos à direita, alvos à esquerda. Isso é muito divertido. E com verticalidade, tínhamos alvos para baixo. Alvos para baixo que também, e depois tínhamos que subir. Dava aqui alguma dinâmica. E foi engraçado, porque muita gente, eu achava que toda a gente ia começar a pista do lado esquerdo e houve muita gente a começar a pista do lado direito. É verdade. Lá está. A variedade, ou seja, a forma de fazer diferente, que dava possibilidades diferentes de fazer as pistas. Eu diria que tenha ficado 70-30. 70% começou a pista pelo lado esquerdo, 30% começou a pista pelo lado direito. Mas fiquei surpreendido por isso. Começar ali do lado direito era arriscado, porque assim, se fosse esquerdino, talvez. Mas a questão é que nem eram. Tinha deslocações ali um bocado complexas e arriscadas, na minha opinião, para começar do lado direito.
Mas Eram pronto, deslocações desconfortáveis, especialmente a fazer aquela perna do M, que é a andar a 45 graus para trás. e a Essa não perna, era, não era agradável. aquela parte da perna não, a parte do vértice do M, não é? Era a Isso, descer. isso. É o vértice, exatamente, não era a perna, o Não vértice. era fácil fazer isso, pá, e fazê-lo de forma também segura. Acho que não havia ali nenhum problema de segurança, mas acho que era melhor começar pela esquerda, na minha opinião. A ótica do pessoal, pelo menos pelo que eu percebi, foi a questão do esforço físico. O pessoal Sim, considerou que subir aquela parte que era um bocadinho epá, isso é mais verdade. exigente, mas eu Mas, continuo a achar que era preferível fazer pelo lado esquerdo. mas isso eu também digo, opá, infelizmente são as condições que temos lá naquele campo e acaba por ser um desafio diferente. Existe um campo na Polónia que é muito semelhante que é São Marinino, ou uma coisa assim qualquer, que é muito semelhante ao campo de Mira em termos de terreno. É também areia, como a nossa. Talvez, talvez não seja Mais tão. dura. Sim, talvez seja um bocadinho mais dura, mas é também terreno assim de arenoso. E, pior, e lá está, eles fazem pistas extremamente longas lá, em que a malta tem mesmo que correr. Espetáculo. Toda a gente que eu falo, de atletas que vão a essa prova, toda a gente me diz que é uma prova muito física em termos de corrida e de exigência. Epá, é o É que bom é. para quem treina, canastas. No circuito internacional, essa é talvez a prova mais física. Epá, ou uma das provas mais físicas. Pronto, Mira acaba por ser, se calhar, a prova mais física do nosso circuito, em termos de terreno. É o que é. Diria que São as sim, diria que sim. condições. São as Acho que sim. condições. Mas pronto, acho que podemos terminar por aqui. Não sei se mais alguém tem algum comentário a fazer. Quem tiver depois também pode fazer os comentários depois no vídeo que tu vais publicar na tua página de YouTube. E depois Exatamente. o pessoal vai lá e responde também quando surgir alguma dúvida ou alguma questão. Exatamente, é Uh, isso. É isso São mesmo. sempre análises interessantes. Espero que o pessoal goste, que tenha aproveitado. Para mim é positivo. É sempre bom trocar ideias, é sempre bom perceber os nossos erros por outros olhos, que nós muitas vezes não conseguimos fazer essa análise. Acho que é interessante e acho que toda a gente devia fazer isso também, analisar os próprios vídeos e perceber onde é que estão as falhas, fazer aquele autodiagnóstico e tentar melhorar os pontos que foram menos positivos. Exatamente, é isso mesmo. Pronto, damos então assim como terminado. Obrigado a todos por terem estado aqui em mais uma live. Lá está, uma live aqui um bocadinho mais técnica, se calhar, aqui a falar um bocadinho mais da execução das pistas e tudo mais. Não tanto sobre curiosidades dos atletas, mindsets e tudo mais, mas pronto. Mas também estejam atentos que à partida tenho mais novidades para vir, de outras pessoas, de outros atletas que vão estar em breve, em princípio. E portanto estejam atentos. Deixa só aqui ver um último comentário. Continuem com estes vídeos que dá para aprender muito. Ainda bem. E obrigado, João. João, Eduardo. Obrigado, Eduardo. É muito bom ter esse feedback. Aliás, foi o feedback que também ele à altura nos deu que nos motivou a continuar esta série de análise, porque fizemos uma vez depois acabamos por não continuar. Mas se uma pessoa disser que vale a pena, epá, eu acho que podemos fazer. Acho que vale E a lá pena está fazer. também algo que muitas vezes fazemos nós, só que em privado, portanto, fazer Exatamente. em privado ou publicar é mais ou menos a mesma coisa para nós, eu acho que até é bom para toda a gente. Portanto, por que não? Podemos repetir, claramente. É isso mesmo. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos. Uma boa noite também. Daniel, obrigado também por ter estado aí. Obrigado E eu pelo convite. é isso mesmo. E encontramos amanhã, não é? Para treinar. Pá, no meio da tempestade, mas é assim, Opa, vamos lá, vamos ver, faça vamos chuva, ver, vamos ver faça como é que sol. corre, vamos ver como é que corre. Se houver tempestade muito forte, vamos ver como é que é. Mas lá estaremos para treinar. É Então, vá. isso. Muito obrigado e até uma próxima.